Oi pessoal, esse é mais um vídeo da Química Inorgânica dos Elementos e essa é a parte 1 do grupo do oxigênio. O grupo do oxigênio ele é composto pelos elementos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Eles possuem a distribuição eletrônica finalizada em Ns2-Np4, constituindo com características como elevadas energias de ionização, elevadas energias de afinidade eletrônica, e eles costumam receber elétrons para preencher a sua camada e ganhar estabilidade. Das características dessa família, que nós temos que varia do oxigênio ao polônio de não metal a semimetal, e nós temos também diversos estados de oxidação nessa família. Os estados de oxidação eles vão variar de acordo com como nós vamos tratar com esses elementos, ou seja, se eles podem receber 2 elétrons ou compartilhar 2 elétrons devido à sua distribuição eletrônica, para que eles alcancem a estabilidade. Então, se eles receberem 2 elétrons, eles vão ficar com o estado de oxidação 2-, como por exemplo o O2-. E o O2- é o único composto iônico desta família. Já no sentido de compartilhar 2 elétrons, o estado de oxidação vai depender do átomo em que esse elétron está sendo compartilhado. Ou seja, se ele estiver sendo compartilhado com um átomo mais eletronegativo ou menos eletronegativo, o estado de oxidação desse elemento vai variar. Então, o que nós temos é que, por exemplo, nós temos também o H2S, que o estado de oxidação dele é 2-, da mesma maneira como o O2-, que nós acabamos de ver. Entretanto, o S2-, ele não é considerado iônico, devido ao seu caráter 50% iônico e 50% covalente. Então, nós temos também o estado de oxidação 2+, 4+, e 6+. Então, o que nós vemos é que vai depender de como que este elemento está compartilhando seus elétrons com os outros elementos. Então, se for cloreto de telúrio, nós temos estado de oxidação 2+, dióxido de enxofre, nós temos estado de oxidação 4+, e trióxido de enxofre, nós temos estado de oxidação 6+. Então, nós veremos que nós temos diversos estados de oxidação possíveis para os elementos dessa família. Uma característica interessante dessa família é que a maioria desses elementos eles possuem alótropos. Então, como vocês podem lembrar da família do carbono, que o carbono possuía muitos alótropos, ou seja, várias formas de ser encontrado no mesmo estado físico um mesmo elemento. Então, por exemplo, o oxigênio ele pode ser encontrado tanto como oxigênio ou como ozônio. Já o enxofre ele pode ser encontrado na sua forma alfa, beta, gama, ele pode ser encontrado também como enxofre plástico ou diversas outras formas. As formas alotrópicas do enxofre elas vão ser estáveis a diferentes temperaturas. O selênio, o telúrio e o polônio, eles também possuem alótropos, ou seja, o selênio ele possui 6 alótropos, o telúrio apenas uma única forma e o polônio ele possui a forma alfa e a forma beta. Então, nessa família nós temos diversos estados alotrópicos do mesmo elemento. O ozônio é talvez o mais importante dos alótropos que eu tenho que dizer nessa família. Então, o ozônio ele é um gás instável, então ele possui essa forma angular e ele pode se decompor em oxigênio. O ozônio, como nós já podemos imaginar, ele é muito importante devido à sua função na camada de ozônio. Ele tem essa coloração azul que está indicada na figura, que é justamente a coloração que nós observamos do céu, certo? O ozônio ele é um gás extremamente oxidante, ele só perde para o flúor, o gás flúor, que é um pouco mais oxidante do que o gás ozônio. Então, o ozônio ele pode ser utilizado para oxidar diversos materiais, como por exemplo, sulfeto de chumbo, sulfato de chumbo, ele consegue oxidar o NO2, N2O5, e ele também consegue oxidar o hidróxido de potássio, HO3. Então, o que nós verificamos é que o ozônio de fato é um oxidante extremamente forte. Já o oxigênio ele também atua como oxidante, entretanto ele não é tão forte oxidante quanto o ozônio.
o que eu tenho de interessante para mostrar do oxigênio é a formação de diversos óxidos a partir da reação do oxigênio com diferentes elementos na tabela periódica. Então, eu tenho um vídeo que eu observei no YouTube em que eles adicionam oxigênio líquido numa bacia e esse oxigênio líquido então entra em contato com o carvão aquecido. E aí nós veremos a reação que ocorre nesse vídeo. Então, quem tiver interesse, por favor, entre no link que está logo abaixo para observar o vídeo inteiro. Aqui eu só estou mostrando partes do vídeo. Então, eles primeiro adicionam o oxigênio líquido a essa bacia e aí eles jogam o carvão aquecido a esse oxigênio líquido. E o que eles observam é que na hora que o carvão entra em contato com o oxigênio, a reação ocorre imediatamente. Então, o carvão está aquecido e o oxigênio líquido ele é extremamente gelado. Então, é uma reação entre o oxigênio extremamente gelado com uma coisa extremamente quente, que seria o carvão aquecido. E aí ocorrem várias coisas ao mesmo tempo. Então, o oxigênio ele evapora na superfície de contato com o carvão e ele consegue reagir então com o carvão formando CO2. Então, ele consegue oxidar esse carvão para CO2. Então, à medida que a reação vai prosseguindo, o carvão todo entra em brasa até que ele consegue encandecer e pegar fogo totalmente devido a essa reação extremamente violenta, que não é tão violenta no caso devido a ter também o oxigênio numa temperatura extremamente baixa. O que é interessante notar nesse vídeo do YouTube que eu coloquei o link para vocês é que tem uma frase muito interessante nesse vídeo, que ele diz que as reações químicas elas são um balanço do que ocorre quimicamente e fisicamente. E essa frase vocês têm que levar para a vida de vocês, que é realmente tudo que acontece na química vai ser um balanço entre a reação química e a física. Então, o oxigênio ele é muito importante devido à formação de óxidos. Nós temos então um vídeo especial para óxidos, peróxidos e subóxidos, que eu sugiro que quem tem interesse assista. Bom, apesar da gente ter um vídeo de óxidos especiais, como nós estamos tratando da família do oxigênio, nós temos os óxidos dessa família que vão ser tratados nesse vídeo agora. Então, nós temos os óxidos de enxofre, selênio, telúrio e polônio. Então, para o enxofre nós temos diversos óxidos como SO2, SO3, ácido sulfúrico e assim por diante. Para o selênio nós temos alguns análogos dos óxidos de enxofre, porém com uma menor diversidade. Para o telúrio nós temos uma diversidade ainda menor dos óxidos de enxofre, e para o polônio nós temos apenas o dióxido de polônio. Então, na série dos óxidos de enxofre, o que nós podemos observar é que nós temos algumas características que são principais entre eles. Então, nós conseguimos aglomerar eles em séries. Então, nós temos a série do ácido sulfuroso, a série do ácido sulfúrico, a série do ácido tiônico e a série dos peroxoácidos. E cada uma dessas séries vai ter uma característica específica. Então, nós vamos ver agora um pouquinho sobre cada uma dessas características de cada um desses óxidos. Então, vamos começar com os dióxidos. Nós temos primeiramente o dióxido de enxofre, que é o SO2. Ele pode ser formado a partir da oxidação do enxofre elementar, formando SO2, ou através da combustão de compostos contendo enxofre. Então, por exemplo, o H2S entrando em combustão, formando SO2 e água. Para a gente detectar o SO2, nós normalmente utilizamos uma reação de dicromato, em que ocorre a mudança de cor de amarelo para verde, devido à redução do crômio de 6, do estado 6+, para 3+. Então, o SO2 ele consegue atuar como um redutor nessa reação de detecção de SO2.
nós também conseguimos detectar a formação de SO2 através da sua oxidação, uma reação de oxidação. Então ele consegue oxidar o KiO3 para iodo. Então, e aí a gente consegue detectar o iodo com uma reação de iodeto, iodo mais amido, né? Então a gente consegue observar também as características tanto redutoras quanto oxidantes do gás SO2. Já para o restante da família, nós temos os análogos, né? O dióxido de selênio, de telúrio e de polônio, e todos esses óxidos também podem ser formados através da combustão dos elementos ao ar. Entretanto, eles têm características diferentes ao SO2 quanto à sua reatividade com a água. Então, por exemplo, o SO2 ele é solúvel em água, ele forma um pouquinho de HSO3, mas ele forma mais o SO2 hidratado. Então, ele não reage tão facilmente com a água. Já o dióxido de selênio, ele reage definitivamente com a água, formando o H2SO3. Enquanto o óxido de telúrio, ele é insolúvel e ele não consegue reagir com água, ele apenas reage com bases e ácidos, formando teluritos. Isso indica também o caráter anfótero do óxido de telúrio. Então, seguindo à frente na série dos óxidos, nós temos também os trióxidos. Então, nós temos análogos de enxofre, selênio e telúrio. O trióxido de enxofre, ele é produzido através da oxidação do SO2, formando SO3. O SO3, ele é um composto sólido, branco, cristalino, como vocês podem ver na imagem. Ele é um poderoso oxidante e com a água ele reage formando o ácido sulfúrico. Já os análogos de selênio e telúrio também podem ser obtidos de diversas formas. O óxido de selênio, o trióxido de selênio, ele é obtido através da oxidação do selênio elementar, formando o SeO3. Já o trióxido de telúrio, ele não pode ser obtido da mesma forma, ele tem que ser obtido através da desidratação do ácido telúrico. Então, que nós tínhamos visto que nós temos os dióxidos e os trióxidos, e nós temos também diversas séries dos outros óxidos de enxofre. Então, nós temos os ácidos sulfurosos, os sulfúricos, os tiônicos e os peroxoácidos. Então, agora para frente nós veremos essas outras séries. Então, na série dos ácidos sulfurosos, nós veremos que eles têm a estrutura H2SO3, então esse é o ácido sulfuroso. A formação do H2SO3 é através da reação do gás SO2 com a água, formando H2SO3, e como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, o dióxido de enxofre quase não reage com a água, ou seja, o H2SO3 é quase inexistente na água, sendo que o SO2 ele simplesmente forma o gás hidratado quando ele está em água, e uma pequena forma é o ácido sulfuroso. Entretanto, a gente consegue isolar os sais do ácido sulfurosos, que são os sulfitos e os bisulfitos, em que o enxofre está no estado de oxidação 4+. Esses sulfitos e bisulfitos, eles são facilmente oxidados, dessa forma a gente consegue utilizar eles como agentes redutores, ou seja, a gente consegue utilizar um bisulfito de sódio, reagir com iodo para fazer iodeto, por exemplo. Os bisulfitos também, ele consegue reagir com SO2, formando um outro composto, que é o ditionito, que tem essa estrutura que está mostrando para vocês. O ditionito ele é um composto de enxofre muito interessante e importante na indústria de papel, principalmente, devido às suas capacidades de ser utilizado como alvejante de papel, para que a gente consiga obter um papel cada vez mais branquinho. Por isso que as indústrias de papel têm um odor característico de enxofre quando a gente passa por perto. Quem passa perto do departamento de química tem uma indústria de papel ali na subida do departamento, e nós
observamos também esse cheiro quase que diariamente. Nós temos também a série do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. O ácido sulfúrico ele é um composto oxidante e dessecante, ou seja, ele consegue retirar a água dos compostos e ele também consegue oxidar esses compostos. Então, por exemplo, se nós adicionarmos ácido sulfúrico ao ácido nítrico, nós conseguimos formar NO2+ e H3O+, ou seja, nós conseguimos desidratar o ácido nítrico. Nós conseguimos também desidratar compostos orgânicos, como por exemplo, papel ou açúcares. Então, nós temos aqui nessas imagens 3 tempos de reação diferentes, com 0, 15 e 60 segundos. E a reação do Becker da esquerda é do ácido sulfúrico concentrado com açúcar, enquanto o Becker da direita é do ácido sulfúrico diluído com açúcar. Nós verificamos que o ácido sulfúrico diluído não consegue ter essa capacidade dessecante e oxidante, enquanto quando ele está na sua forma concentrada, ele consegue reagir com o açúcar imediatamente e carbonizar o açúcar. Ácidos tiosulfúricos, em que nós temos na fotografia, por exemplo. Então, a luz vai oxidar o brometo para bromo e reduzir a prata mais para prata. E aí a prata vai ficar impregnada no papel fotográfico. Entretanto, as partes que não reagiram com a luz vão continuar tendo prata. Então, se a gente simplesmente colocar um filme fotográfico na presença de luz, a gente vai perder a imagem que a gente tinha tirado antes. Então, para que a gente consiga revelar esse filme, nós temos que colocar numa solução de Na2S2O3, que vai então formar um complexo solúvel. E esse complexo solúvel consegue ser então retirado e lavado desse filme fotográfico para que a gente tenha apenas a imagem que é formada por partículas de prata nesse filme fotográfico. E aí ele pode ser colocado na presença de luz. Bom, na série dos ácidos tiônicos, o ácido tiônico nós tem a fórmula H2S2O6. Nessa fórmula ele tem o estado de oxidação 5+, e ele consegue ser formado, a gente observa apenas a formação dos seus sais, ou seja, através da reação do dióxido de enxofre com óxido de manganês, formando o sal de ácido tiônico com manganês. Esses sais eles não são oxidados por oxidantes fracos nem reduzidos por redutores fracos. Eles só conseguem reagir com agentes redutores ou oxidantes muito fortes. Então, por exemplo, aqui nós temos um agente redutor muito forte, que é uma amálgama de sódio e mercúrio, para conseguir reduzir o ácido tiônico, o sal do ácido tiônico em solução. Nós temos também a última série, que é a série dos peroxoácidos. Eles são compostos muito oxidantes, ou seja, são fortes oxidantes, conseguindo oxidar manganês 2+, a permanganato, e crômio 3+, a dicromato. Eles possuem essa fórmula estrutural em que 2 oxigênios estão conectados entre si, então é como se eles fossem quase que anidridos do ácido sulfúrico, né? E eles conseguem decompor em ácido sulfúrico e ácido peroxomonossulfúrico, sendo que o ácido peroxomonossulfúrico é um composto explosivo, ou seja, nós temos que ter manipular com muito cuidado esses compostos. Por fim, nós temos também a série dos oxoaletos, ou seja, uma mistura de aleto com compostos contendo oxigênio. Então, nós temos o SOF2 e o SO2X2, e derivados desses oxoaletos nós temos também os de selênio. Então, nós temos os oxoaletos de enxofre e de selênio, sendo que os 3 primeiros, SOF3, SOCl3, Cl2 e SOBr2, são os compostos de tionila. Então,
Esses compostos, por exemplo, cloreto de tionila, eles são muito utilizados para fazer síntese de cloreto de acila na química orgânica. Então, a gente reage um ácido carboxílico com cloreto de acila, com cloreto de tionila, para formar, então, o cloreto de acila desejado. Já o outro oxoaleto, que a gente chama de sulfurila, e eles são muito utilizados para conseguir fazer a cloração de compostos orgânicos. Então, também é uma série de compostos muito utilizados na química orgânica. Eles são utilizados, então, para adicionar um halogênio no local de uma ligação carbono-hidrogênio. Bom, por hoje é só, e no próximo vídeo nós veremos os hidretos aletos da série do oxigênio.